Durante meses, 3 Atlas foi um borrão de números gráficos e imagens distantes, percorrendo o sistema solar a uma velocidade quase absurda. Interessante sim, mas ainda abstrato. E então, de repente, tudo parou. Não o objeto em si. Nunca diminuiu o ritmo, mas houve conversas sobre isso. Telescópios. Fiquei cego no pior momento possível. Os fluxos de dados congelaram. Especulação. Explodiu. E quando o objeto finalmente reapareceu por trás do Sol, não era a mesma coisa que pensávamos que éramos. Rastreamento anterior. A química mudou o brilho, aumentou repentinamente a cor havia mudado, e os sinais que tínhamos nunca detectado de uma órbita interestelar. Os objetos que estavam ali, de repente apareceram. Não era mais apenas um sobrevoo. Era um teste de estresse de tudo o que pensamos que conhecer objetos que nasceram em torno de outros, estrelas. E quais 3 Atlas revelaram? Obrigou os astrônomos a fazer uma pausa e reavaliar a situação. E em alguns casos reescrever completamente suas suposições. Em outubro, o mundo finalmente estava pronto para estudar 3 Atlas adequadamente. Cresceram suficientemente brilhante, suficientemente perto e ativo o suficiente para uma análise detalhada. Telescópios terrestres rastrearam proporções moleculares estranhas, observei isso. Mudar de cor 2 vezes. E até insinuou uma misteriosa característica voltada para o Sol que provocou um intenso debate. E então, simplesmente, à medida que a fase mais crítica se aproximava, o Sol atrapalhou da Terra. Perspectiva Atlas 3. E desapareceu. Atrás do brilho solar exatamente quando estava prestes a vivenciar o mais extremo aquecimento de toda a sua jornada. Isso foi o momento em que os cometas explodem, dramaticamente fragmentar sob estresse ou revelar do que eles são realmente feitos. Em vez disso, a Terra ficou cega. Durante semanas, nada. Um telescópio óptico em terra poderia ver o que estava acontecendo, saindo de lacuna perigosa onde a especulação prosperava. E a certeza evaporou-se. Mas enquanto a Terra não conseguia ver o Sol, sistema poderia. Espalhados pelo espaço, a frota de espaçonaves estava perfeitamente posicionados para observar o desenrolar do encontro, de ângulos que raramente temos a oportunidade de usar. Coronógrafos a bordo do Stereo S do recém-lançado. I-19 bloqueou o disco solar, criando eclipses artificiais. Isso revelou o que estava acontecendo. Além do brilho, quando os pesquisadores mais tarde, combinando esses dados, o resultado foi surpreendente. Durante meses, 3 Atlas oculares vinha clareando constantemente, seguindo uma tendência de comentários bastante normal. Então, dentro de aproximadamente 2 unidades astronômicas, a curva não apenas se tornou mais acentuada, ela se quebrou abruptamente para cima. O brilho começou a aumentar em taxa que desafiou os modelos cometas padrão, indicando um aumento violento nas perdas em massa. Isso não era mais uma sublimação gradual. Algo dentro do objeto havia mudado. Sobra. Antes de desaparecer atrás do Sol, a 3 E Atlas já havia dado alertando que não se tratava de um cometa comum. Utilizando o Observatório Swift, a NASA detectou-se um aumento massivo de hidroxila. Radicais, os fragmentos deixados para trás, quando a luz solar quebra as moléculas de água, a uma distância quase 3 vezes maior que a da Terra. Do Sol, onde as temperaturas ainda faziam frio brutal, o Atlas 3000 estava despejando água a uma taxa de aproximadamente 40 kg por segundo. Essa é uma taxa extraordinária para um produto desse tipo, objeto distante. Mais parecido com uma mangueira de incêndio do que um vazamento lento. Os modelos padrão dizem, o gelo de água não deveria se comportar dessa maneira. Que absurdo! A implicação era perturbadora. Em vez de sublimar suavemente na superfície, o 3 Atlas parecia ser ejetando grãos de gelo no espaço, aumentando massivamente a área de superfície e potencializando sua atividade. Então, justamente quando estávamos começando a compreender a dimensão do que foi acontecendo, o objeto deslizou para trás do Sol e desapareceu de vista. Quando 3 Atlas finalmente emergiu por trás do Sol, não era apenas mais brilhante. Parecia diferente. Durante meses tinha estado diferente. Apresentava uma coloração vermelha típica de materiais orgânicos empoeirados. Superfícies ricas.
Mais tarde, observadores na Terra vi ficar verde um sinal específico, gases que florescem sob a luz solar. Mas os observatórios solares viram algo diferente. Inteiramente. Através de filtros especializados, o cometa parecia nitidamente azul em relação ao Sol. Esse tom azul é a impressão digital de gases voláteis como monóxido de carbono e radicais amida, sinalizando que o calor solar intenso havia removido a crosta externa empoeirada e expôs uma violenta liberação de gases interior. Em outras palavras, o cometa que nós pensávamos que estávamos estudando antes não era o motor de verdade. Só depois sobreviver à maior aproximação do Sol. 3 Atlas revelam o que realmente era, abaixo da superfície, pouco antes de seu encontro com o Sol. 3-2. Atlas teve uma atuação discreta, mas manobra extraordinária. Passou por pouco, a 0,19 unidades astronômicas de Marte perto, o suficiente para transformar o planeta vermelho em um lugar na primeira fila para a história. Isto foi uma rara demonstração de sorte cósmica para pela primeira vez na história, um objeto interestelar. Seria observado não apenas da Terra ou telescópios orbitais, mas a partir do vizinhança de outro planeta. Marte da NASA. Ônibus espacial de reconhecimento imediatamente. Redirecionou sua câmera de alto risco, sistema suficientemente potente para detectar objetos do tamanho de uma mesa de centro de centenas, de 1 quilômetro acima da superfície de Marte. Qualquer coisa era capaz de resolver o núcleo do Atlas D3, era isso. As expectativas dispararam. Cientistas esperavam finalmente vislumbrar o coração sólido desse visitante de outra estrela. Mas, quando as imagens foram finalmente divulgadas, semanas depois eles contaram uma história muito diferente. Em vez de um núcleo nítido HIRIS, vi um brilho difuso e indefinido, uma densa cortina de gás e poeira se estendendo, aproximadamente 1.500 quilômetros de diâmetro. O núcleo era, ainda escondido, enterrado dentro de si mesmo. Atividade violenta. Paradoxalmente a incapacidade de enxergar o núcleo se transformou em dados, por si só ajudando a restringir o tamanho o objeto e confirmando que qualquer coisa estava acontecendo por volta das 3 Atlas, intenso e profundamente obscuro. Os orbitadores de Marte não estavam sozinhos nisso. Testemunhando essa passagem, Marte da ESA. As missões Express e ExoMars também. O evento foi registrado pela sonda Maven da NASA. A espaçonave usou sua luz ultravioleta, espectrógrafo, para obter imagens de um enorme envelope de hidrogênio que envolve o cometa. Essa nuvem se estendia muito além do coma visível, revelando exatamente como agressivamente 3 Atlas estava se desfazendo. Material. E então veio uma novidade na história da astronomia. Em Marte, superfície em si, o rover Perseverance. A câmera Z com sua máscara apontou para o céu. Em imagens de longa exposição, Atlas de 3 pernas apareceu como um tênue risco fantasmagórico, flutuando entre as estrelas. Era sutil, quase nada impressionante à primeira vista, mas sua importância foi enorme. Isto marcou a primeira vez que a humanidade observou um objeto interestelar do superfície de outro planeta, um visitante de outro sistema estelar visto não apenas da Terra, mas de Marte. As implicações foram profundas. Isto já não é mais uma curiosidade distante. 3. Atlas havia se tornado uma via com várias pistas. Alvo de observação, deixando rastros, através do sistema solar enquanto passava. Quando 3 Atlas emergiu de trás do Sol em novembro, o astronômico, a comunidade prendeu a respiração. Aumento de brilho observado durante o periélio era tão extremo que alguns modelos sugeriram que o cometa não poderia, possivelmente, sobreviver intactos. Harvard. O astrofísico Avi Loeb levantou publicamente a questão. A possibilidade de que o objeto tivesse fragmentado, talvez até explodindo em 16 peças. Se for verdade, isso significava o fim de qualquer esperança de estudar um núcleo interestelar coerente. O medo era compreensível. As taxas de perda de massa, o aumento de brilho implicava enorme
Para sustentar esse nível de atividade, o objeto precisaria se desfazer, material a um ritmo que destruiria os cometas mais conhecidos, por dias incerteza. Reino. Teríamos acabado de perder o visitante interestelar mais valioso já detectado, mas à medida que novas observações chegavam do Observatório Lovell e do projeto de telescópio virtual, o pânico começou a diminuir. Os dados não mostravam nenhum rastro de detritos nenhum. Enxame caótico de fragmentos. Contrariando as expectativas, 3 olhos de Atlas sobreviveram. A aparente explosão não foi uma fragmentação, mas sim um intenso desprendimento de suas camadas externas. O núcleo permaneceu intacto, sugerindo que era muito mais denso e estruturalmente mais resistente do que um cometa típico. A sobrevivência não pôs fim à controvérsia, na verdade, intensificou-a. A Vibe e outros argumentaram que o comportamento do objeto ainda apresentava anomalias difíceis de conciliar apenas com explicações naturais. 2 características se destacavam: um jato persistente em direção ao Sol e o que parecia ser uma aceleração não gravitacional, mantendo o objeto em uma trajetória incomumente reta. Lu sugeriu que o impulso necessário para produzir esse movimento por meio da desgaseificação natural seria imenso, potencialmente excedendo o que a nuvem de gás observada poderia fornecer. Se o impulso não viesse da sublimação natural, então algo mais precisava ser considerado. A ideia de propulsão artificial voltou à discussão não como uma conclusão, mas como uma provocação. Em resposta, outros pesquisadores apontaram que jatos em direção ao Sol não são incomuns em cometas, e que a aceleração não gravitacional é um resultado bem documentado da desgaseificação assimétrica, o chamado efeito foguete. O que diferenciava o Atlas de 3 estrelas, II. Não era a existência dessas características, mas sim a sua ocorrência simultânea em níveis extremos em um objeto interestelar. A comunidade científica se viu dividida não sobre o que foi observado, mas sobre o peso a ser atribuído a cada explicação. E pairando sobre o debate, uma questão permanecia sem resposta. Seriam as próximas observações capazes de finalmente solucioná-la? Durante semanas, o debate girou em torno da mesma questão. Seria o cometa 3 Atlas apenas um cometa excepcionalmente ativo ou algo mais exótico o estaria impulsionando? Imagens ópticas eram impressionantes. Indícios químicos eram instigantes, mas poeira e brilho sempre deixam espaço para dúvidas. Então, a radioastronomia entrou em cena e mudou completamente o tom. O conjunto de radiotelescópios Meerkat, na África do Sul, detectou linhas de absorção fracas, porém distintas em 1665 e 1667 MHz, assinatura inconfundível de radicais hidroxila. As ondas de rádio não se importam com a poeira. Elas atravessam as comas mais densas, revelando o que realmente está lá. Essa detecção foi importante porque o hidroxila é o fragmento que comprova a presença de água. Ela confirmou, sem sombra de dúvida, que o satélite Atlas estava expelindo vapor de água em grandes quantidades. Essa foi a primeira vez que emissões de rádio foram detectadas em um objeto interestelar. E isso imediatamente fundamentou as discussões. Independentemente do que fosse esse objeto, era inegavelmente úmido gelado, e em um nível fundamental quimicamente familiar. As especulações mais extremas perderam força, não porque o objeto se tornou entediante, mas porque as evidências se tornaram mais contundentes. Com a confirmação da presença de água, a atenção voltou-se para o movimento do objeto. A Vibe havia argumentado que a aceleração observada parecia muito precisa, muito linear para ser explicada apenas pela desgaseificação natural. Mas um novo estudo dinâmico modelou a trajetória do cometa 3I Atlas ao longo do último século e descobriu algo crucial. A aceleração era totalmente consistente com o efeito de foguete produzido pela perda de massa observada. Quando um cometa ejeta gás de forma assimétrica, ele se comporta como um foguete natural, ganhando um impulso pequeno, mas mensurável. Em uma órbita hiperbólica, movendo-se a uma velocidade extrema, esse impulso parece ainda mais linear do que seria para um cometa capturado. A perspectiva importa. Os referenciais importam. Uma vez considerados esses fatores, o movimento de 3 Atlas seguiu as previsões de Newton e Kepler com precisão.
O objeto não estava desafiando a gravidade. Estava obedecendo a ela em um regime que raramente observamos. O que parecia propulsão controlada revelou-se uma física extrema, porém natural, impulsionada pelas mesmas leis da água que Swift e Meerkat já haviam confirmado. Com o arrefecimento do debate sobre propulsão, uma questão mais profunda tomou o seu lugar. Durante anos, os astrônomos presumiram que os objetos interestelares seriam cápsulas do tempo imaculadas, relíquias perfeitamente preservadas de seus sistemas estelares de origem. Um novo artigo desafiou essa suposição de frente. De acordo com esta pesquisa, Three Eye Atlas não é nada intocado. Em um sentido muito literal, ele foi cozido. Por bilhões de anos vagando entre estrelas, o objeto foi bombardeado por raios cósmicos galácticos provenientes de supernovas e núcleos galácticos ativos. Essas partículas de alta energia penetram metros no gelo, quebrando ligações químicas e remodelando o material de dentro para fora. Ao longo de imensas escalas de tempo, esse processo converte água e monóxido de carbono em dióxido de carbono e sólidos orgânicos complexos, formando uma crosta processada por radiação com aproximadamente 15 a 20 metros de espessura. O que estamos vendo agora não é o núcleo primordial de Three Eye Atlas, mas sim essa camada externa processada se desprendendo sob o calor solar como uma pele queimada de sol que finalmente se desprende. Essa crosta cozida explica algo que intrigava os observadores desde o início: a extrema abundância de dióxido de carbono em relação à água. Em cometas típicos do sistema solar, a água predomina e o CO2 desempenha um papel secundário. Em 3 cometas, essa proporção se inverteu drasticamente, sendo quase 60 vezes maior do que o esperado. Mas a química é mais complexa. Os espectros revelaram a presença de gás níquel e ferro na coma com uma proporção níquel-ferro diferente de qualquer outra observada anteriormente em cometas. Esses metais são importantes porque atuam como catalisadores. Quando a água derrete dentro da crosta porosa e entra em contato com os grãos de metal, podem ocorrer reações exotérmicas, liberando calor. Esse calor derrete mais gelo, aumenta a pressão e eventualmente rompe a superfície, produzindo jatos violentos de gás e poeira. Esse processo, conhecido como criovulcanismo, cria um ciclo de retroalimentação poderoso o suficiente para explicar o aumento repentino de brilho, os jatos contínuos e a surpreendente resiliência do objeto. A nave Three Atlas não queimava combustível nem acionava propulsores. Ela funcionava com um motor químico natural forjado por bilhões de anos no espaço interestelar. Com a entrada do níquel e do ferro em cena, a história do Atlas de 3 olhos tomou um rumo decisivo. Esses metais não são apenas contaminantes passivos à deriva no coma. Eles são agentes ativos na química. Quando o gelo de água derrete dentro de uma crosta porosa e entra em contato com grãos de metal, pode desencadear reações exotérmicas, processos que liberam calor em vez de absorvê-lo. Isso não é química especulativa. Essas reações são bem conhecidas na Terra e em laboratórios. Dentro de um cometa, porém, eles criam algo muito mais dramático. O calor derrete mais gelo. Mais gelo libera mais gás. A pressão aumenta sob uma crosta rígida endurecida pela radiação. Eventualmente, essa pressão encontra um ponto fraco e a superfície se rompe violentamente, ejetando gás e poeira em um jato concentrado. Esse ciclo de retroalimentação pode sustentar a atividade muito depois que o simples aquecimento solar deveria ter cessado. Isso explica o aumento repentino de brilho, a persistência dos jatos e por que o objeto não se fragmentou apesar de ter perdido enormes quantidades de massa. O cometa não estava se desintegrando, estava expelindo gases. Muitos modelos previram que a intensa perda de massa durante o periélio destruiria o núcleo, mas isso não aconteceu. A sobrevivência do Atlas de 3 olhos é por si só um dado crucial. Um amontoado frágil de escombros teria se desintegrado sob tal pressão. Em vez disso, o núcleo permaneceu intacto, o que implica em significativa resistência e densidade internas. Isso se alinha perfeitamente com a ideia de uma crosta processada, quimicamente alterada e mecanicamente reforçada por bilhões de anos de radiação cósmica. Em vez de enfraquecer o objeto, o espaço interestelar pode tê-lo fortalecido.
O que parecia uma explosão iminente acabou sendo um desprendimento de camadas, e não uma ruptura catastrófica. O cometa emergiu alterado, marcado, mas estruturalmente íntegro, tendo suportado condições que teriam destruído muitos cometas do sistema solar. À medida que o cometa Atlas de 3 olhos se afasta do Sol, um último encontro importante o aguarda. Em março de 2026, o cometa passará a cerca de 0 unidades astronômicas de Júpiter, perto o suficiente para entrar na esfera de influência do planeta, a região onde a gravidade de Júpiter predomina sobre a do Sol. Este não é um cenário de captura. O objeto está se movendo muito rápido para isso, mas trata-se de um teste final de resistência gravitacional. A imensa gravidade de Júpiter alterará sutilmente a trajetória do cometa, podendo modificar sua rotação ou desencadear novas tensões internas. Crucialmente, esse encontro poderá ser observável. Se a sonda Juno da NASA permanecer operacional, poderá oferecer uma última visão detalhada desse viajante interestelar a partir do sistema solar externo. Este sobrevoo representa a última oportunidade de estudar como um objeto forjado entre estrelas reage ao ambiente gravitacional mais extremo que nosso sistema planetário pode oferecer. A essa altura, algo importante já aconteceu. Independentemente do que vier a seguir, a missão 3 Atlas mudou fundamentalmente a forma como pensamos sobre os objetos interestelares. Ela mostrou que eles não são fósseis intocados vagando inalterados pelo espaço. São corpos processados alterados e quimicamente ativos moldados pela radiação cósmica, pelo tempo e por ambientes extremos. Demonstrou também que pequenos objetos podem abrigar complexos motores químicos capazes de gerar atividades violentas sem intervenção artificial. Revelou que o espaço entre as estrelas não é vazio, mas sim transformador, um lugar que cozinha, endurece e reescreve a matéria que o atravessa, muito antes de ela deixar o nosso sistema solar para sempre. O Atlas de 3 olhos já obrigou os astrônomos a atualizarem suas hipóteses, e esse impacto perdurará mesmo depois do próprio objeto. E é aqui que a poeira finalmente assenta. Não porque o mistério tenha desaparecido, mas porque a imagem está finalmente nítida o suficiente para entendermos o que realmente aconteceu. A 3 Atlas não se revelou uma nave espacial alienígena. E não violou as leis da física, mas fez algo muito mais importante. Obrigou-nos a parar, a suspender as nossas suposições, a confrontar o quão incompletos eram de facto os nossos modelos mentais sobre objetos interestelares. Por um breve instante, enquanto cruzava o sistema solar interno, 3 satélites Atlas se tornaram um experimento perfeito. Telescópios terrestres cegos perderam sua fase mais violenta. Mas espaçonaves por todo o do sistema solar observaram tudo. De coronógrafos solares a orbitadores de Marte, de espectrógrafos ultravioleta a radiotelescópios. Cada camada de observação adicionou uma nova peça ao quebra-cabeça. Vimos água jorrando como uma mangueira de incêndio onde não deveria. Vimos o brilho aumentar além do comportamento típico de um cometa. Vimos mudanças de cor que revelaram um interior oculto. Detectamos metais atuando como catalisadores químicos. Confirmamos sinais de rádio que puseram fim ao debate sobre a propulsão. E aos poucos, a história se transformou. O que emergiu não foi uma relíquia imaculada de outro sistema estelar, mas um sobrevivente. Um objeto moldado por bilhões de anos no espaço interestelar, endurecido pela radiação cósmica, quimicamente remodelado e com uma crosta processada, capaz de gerar atividades violentas, por meio de ciclos de retroalimentação naturais. O Sol não o destruiu. Em vez disso, o abriu expondo as consequências de uma vida interestelar. E essa é a verdadeira revelação. O espaço interestelar não é um museu. É uma fornalha, um lugar que transforma objetos fundamentalmente antes mesmo de chegarem até nós. 3 Atlas já mudou a astronomia. Mostrou-nos que os objetos interestelares não são apenas versões mais rápidas dos cometas que já conhecemos. São uma população completamente diferente, moldada por ambientes que estamos apenas começando a compreender. Ensinou-nos que comportamentos extremos não exigem tecnologia exótica, apenas tempo, química e física, operando em escalas inimagináveis. E lembrou-nos que mesmo quando a especulação se dissipa,
o deslumbramento permanece. Em breve, 3 Atlas deixarão o Sistema Solar para sempre, levando consigo suas cicatrizes e segredos de volta para a escuridão entre as estrelas. Mas as questões que suscitaram permanecerão aqui. Os modelos serão reescritos. O próximo visitante interestelar será observado mais cedo, com mais atenção e com menos suposições. E quando esse próximo objeto chegar, estaremos mais bem preparados. Não porque tenhamos resolvido todos os problemas, mas porque este nos obrigou a prestar atenção. Se você quiser continuar acompanhando descobertas como esta, momentos em que o universo silenciosamente remodela o que pensamos saber, certifique-se de se inscrever. Porque da próxima vez que algo de outro sistema estelar passar por aqui, pode não parar o mundo da mesma forma, mas certamente nos surpreenderá novamente.